quase não quero mais escrever nada, né? Eu acabei de escrever 377 páginas de uma tese, né? Assim, que fala também sobre educação, sobre violência, sobre teatro, sobre feminismo, sobre, né, sala de aula. Então, também esse lugar de estar na cadeira sozinha, escrevendo e pensando nesses fins de mundo, né? Esse podcast é Chapa Branca. É desaforadamente e orgulhosamente patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ana Tirana Remoy faz parte do projeto de publicações multimídias Ana Tirana, Croniquetas de Lascar e 30 anos de teatro sem glamour. Ana Tirana é mais uma criatura da criadora Ana Flávia Garcia. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, caros ouvintes, ouvintas, ouvintos. Agora já era, você perdeu. Você sintonizou em Ana Tirana Remoy. Que bom que você chegou, estava te esperando. Aqui quem vos fala sou eu, Ana Tirana, a Nostradama do Cerrado, a sua escritora bufona, a sua criatura literária, teatreira, marombeira, gorda. A lista é grande, relaxa. Queer, menopáusica, cagadora de regra, mais 50, TDAH severo, busca a vida e também reconhecida e consagrada como para-raio de maluco. Daqui, dos moedouros da mente, estaremos falando e blefando sobre teatro, arte e educação, palhaçaria, literatura, música, corpo gordo e muito mais. Eu vou receber nessa minha residência sonora convidadas incríveis da cena cultural do Distrito Federal. Porque aqui no DF, tirando o que é ruim, até que fica bem bom. Essas figuras icônicas foram convidadas para remoer comigo aqui na podosfera. Tá um burburinho esse podcast. Sucesso de público e crítica, só se fala nisso aqui em casa. E nesse episódio, nosso tema será Teatro Sem Glamour, com Adriana Lodge. Para te convidar a imaginar quem somos nós, escrevemos mini-bios fabulosas, uma da outra, uma para outra. Deliciem-se com esse derramamento de afeto, reconhecimento e poesia. Inspire-se, baby! Ana Flávia Garcia é multiartista, daquelas capazes de inventar mundos em várias linguagens. Escreve como quem dispara poemas bombas. Encena
É puro tsunami. Sua intensidade de presença é inspiração poética e política. Abala as gentes com palhaçaria séria. É criatura, criadora, pensadora, dura na queda, que se multiplica em projetos artísticos pedagógicos tentaculares, que espiralam metodologias ainda por vir. Ana Tirana encanta quando performa sua braveza doce no mundo digital, onde não deixa passar desaforos, apagamentos, desrespeitos, ilegalidades, muito menos as violências. Seu verbo voz age, age cirurgicamente na extração da apatia, da ignorância e da conivência. Viva a sua força, Ana! Desde sempre, no teatro, eu a via. Desde sempre, uma curiosidade sobre aquela expressão tão concentrada e firme, uma voz tão de dentro do peito, tão de dentro. Era uma liderança poderosa, não no sentido estereótipo das organizações capitalísticas, no sentido da vertigem, que é o amatilhar-se naquela terra fértil que nasce de um tudo, a terra de fazer gente melhor. Eu a via do tempo que eu nem sabia o quanto que era importante a gente trocar ideia. E eu a vi em cena, e vi a potência de atuação daquelas pessoas fazedoras de gente melhor, aquele fogo de brasa incandescente que não tem cinza. Expressividade e presença multi-alvos. Eu a vi. Espero ver mais, espero ver junto, com admiração e vontade de troca, apresento Adriana Lodi. É chegada a hora do nosso quadro Ana Tirana Remói. Pegue uma ideia, um assunto, um cogito, uma paranoia diretamente dos moedouros da mente e pense insistentemente. Mastigue tudo isso muito bem e rumine o tema até chegar no ponto de assombração. Sabe aquele ponto em que o assunto te invade a mente em plena madrugada, saindo do sono, na hora daquele xixizinho amigo? Pronto, você sabe como é, você tá remoendo. Boa! Bem-vinda, 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 Adriana Lodi. Obrigada, que prazer gigantesco estar aqui com você, te ouvindo e partilhando aí essas ideias de mundos teatrais. Que maravilhosa, uma presença muito querida. Vou começar essa conversa, Adriana, com uma pergunta que eu tenho repetido para as minhas convidadas aqui, Dona Tirana Remói. O que eu preciso saber de você de agora para a gente começar essa conversa? Quem é a Adriana que está bem aí do outro lado? Como você está? Conta para mim. Então, querendo ficar só no palco, menina, um desejo assim, né? Fazia tempo que eu não ficava tanto como eu fiquei o ano passado. E aí, assim, quando a gente se dá esse espaço na vida, o teatro parece que depois volta ainda mais forte, né? E aí faz com que a gente, sei lá, não se sinta mais tão confortável em nenhum outro lugar. Não que estar em cena seja tão confortável assim, mas é um estar em casa, tendo que arrumar a cama, tendo que varrer, tendo que passar o pano, tirar a poeira, não é abrir as janelas. Então acho que estar no palco é fazer essa arrumação, botar as coisas, as palavras e as ideias em ordem, né? E então eu tô com esse desejo incontrolável de ficar só em cena, sabe? E você? Como você tá? Pois é, eu tô
cansada, primeira coisa, eu tenho que dizer isso. Eu tenho estudado muito sobre esse nosso estado de exaustão, esse cansaço. Tenho lido muito, tenho pesquisado. Estou escrevendo um espetáculo, um teatro cansado no momento, feito por pessoas cansadas, para pessoas cansadas. Tenho, tenho flertado muito fortemente com a escrita e a literatura. Tenho pensado muito em querer ficar escrevendo mais, tendo mais tempo para escrever, mais tempo para fazer meus treinos físicos e principalmente sobre escrever. O teatro ele ganhou uma dimensão tão ofício, tão ofício, tão ofício. Ganhou não, ele sempre foi, né? Mas que é como também aquela ideia que falou, né? Trabalhe com aquilo que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Mentira, né, gente? Mentira. Mentira absoluta. Então, é isso. Eu estou trabalhando muito e cansada e com vontade das minhas literaturas. Sou eu no momento. Hashtag viva a sua palavra escrita, viva em todos os dispositivos, em todos os veículos. Só não deixe de falar, que isso que é Sim, importante. sim, sim. E aí te sondando já, entrando nessa ideia desse teatro sem glamour, eu acho que a gente vai abrindo de um excelente jeito, né? Você trazendo o seu desejo latente de estar na potência da cena, na presença, né? E o cansaço também como um aspecto e tal. E aí eu te sondo assim do lugar das criadoras no teatro e tal, né? É, o que está movimentando o seu desejo? O que movimenta o seu desejo para pôr em cena agora no momento? O que te interessa pôr em cena? Eu acho que tem me interessado já há muito tempo, desde sempre me interessou, né? As possibilidades de reclamar, sabe? As possibilidades de reclamar, as Aham, possibilidades de gritar um pouco mais alto, né, sobre os incômodos, uhum. sabe, sobre as violências, né? Você disse que você tá querendo escrever. Eu quase não quero mais escrever nada, né? Eu acabei de escrever 377 páginas de uma de uma Nossa tese, né? Senhora. Assim, que fala também sobre educação, sobre violência, sobre teatro, sobre feminismo, sobre, né, sala de aula. Então, Aham, também esse lugar de estar na cadeira sozinha, escrevendo e pensando nesses fins de mundo, né? Que estão aí à nossa volta, na aham, janela, né? Que invadem a gente, que tiram o ar, que não nos deixam respirar. No teatro, para mim, sempre foi esse território que parece que é pular para um outro mundo, né? Tá tudo lacrado, tá fechado, pelo menos o teatro dentro do teatro, né? Dentro de um teatro, que é o teatro que eu faço, né? uhum. E que me Sim. permite esse imaginar outros mundos possíveis, né? Trazendo aí Krenak para a conversa, né? De como fabular, de como criar, pelo menos extravasar ali naquela hora e meia, botar todo mundo dentro de uma fantasia, de uma utopia, sabe? Que rasga também verbo, né, que saculeja a Aham, parceria, mas que acredita, né? Que eu sou uma utópica, uma romântica latina, completamente cafona uhum. sempre, e acho que no teatro também sou isso, né? Assim, eu acredito nas feituras, eu acredito nas artesanias de, de, de Sim. transformações, né? Eu também estou escrevendo nova coisa, não minha, mas sobre a dor, esses temas, né? Esses temas do cansaço, da perda, das dores, eles estão tão latentes, né? Mas Nossa, vou tô dirigir e muito. vou colaborar na dramaturgia sobre essas dores, né? Onde quando a gente não tem mais quando a gente não tem mais fósforo, não tem mais tabaco, não tem mais comprimidos.
como faz, né? Uhum. Interessante esse lugar, né? Um lugar que também andou habitando bastante aqui, a observação da questão da dor Uhum. física, né? Eu fiz uma cirurgia de reparo do manguito rotador, eu ainda estou em processo de recuperação dessa Sim. cirurgia, e realmente a experiência em dor, né? A gente acabou criando aqui, eu e meu parceiro Fernando Frank, que também tem experimentações em audiovisual, é artista visual, e acabamos indo para um lugar, sabe, chamado PEN, Poéticas de Lesão, né, né, dentro dessa perspectiva de nanoregistros dessa, desse estado da dor, dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, né, que a dor coloca a gente, né, e como ela evolui, e como ela também te ensina, né, e como ela te coloca limites, e como, né, ela passa em algum momento sair do estado mais agudo, se tornar uma amiga severa, e depois aquilo vai, né, a evolução de tudo isso que é Uhum. dor, né? A dor é um tabuzão também, né, amiga? Como a É. morte. É, A gente não, nem sempre a gente enfim. consegue encarar ela de frente, né? Quem me fez a provocação foi a Bárbara Gontijo, né? Que vem de uma experiência traumática Ai, que de ótimo. cirurgias na coluna, né? Ela já fez 4. Então a gente Nossa, parte daí para desenhar. olha que É, interessante. vamos trocar mais figuras desses Que lugares, hein? interessante. E Não é? então, super interessante, super, super. Várias produçõezinhas aqui sobre esse tema, né? E isso é uma coisa muito interessante, sabe que eu me deparei esses tempos nessa ideia do buscar um pouco mais de informação sobre esse cansaço aí que supostamente é, assola toda uma Uhum. civilização, né? Que enfim, é um recalque capitalista, né? Sobre a gente estar o tempo inteiro entregando cada vez mais e mais e mais e sendo menos dono do tempo. E em contrapartida a isso, em contraponto a isso, eu achei uma coisa tão interessante do filósofo coreano, sul-coreano, o Byung, Adoro. sabe? É, Maravilhoso, da Sociedade sim. do Cansaço. Fui lá para sacar um tanto mais, os ensaios dele são Uhum. incríveis, e depois achei um contraponto que foi tão interessante, que foi o artigo que ele fez alguém fez um registro desse ensaio dele sobre o que ele chama de esperança Uhum. radical. E eu gostei muito de ouvir, de ler, sabe? Porque em algum momento da trajetória, o racionalismo bateu com Sim. força, sabe? Na minha cabeça, muito fortemente. Os contemporâneos franceses das perspectivas de identificação de tudo que há, né? Do sistema de subjetividade capitalística, de toda essa loucura, e a Uhum. desesperança, né? Como uma perspectiva de não lidar com nada que te machuque, ou, né? Como estados latentes de Sim. sobrevivência. E de repente eu me deparo com aquela esperança radical dele, e ela me parece tão mais alinhada com essas falas das sabedorias Uhum. originárias, né, do Krenak, do Nego Bispo, de tantas pessoas que têm trazido a perspectiva do esperançar de alguma maneira, como algo, a única coisa que pode conter pode ser o nascedor do Uhum. novo, Uhum. né? O único lugar possível de onde pode surgir algo, algo novo, que não seja só a gente testemunhando aquilo que está Sim. previsto, Sim. né? Enfim, esse contraponto da dor, né, amiga? Como encontrar, como diz a Fernanda Jacob, os pontos de luz, Exato. né, nesses universos. Como que você pensa
essas expressividades dramatúrgicas, assim, de transitar num lugar como a dor e encontrar os pontos de luz nesse tipo de território? Durante o processo da pesquisa da tese, né, assim, investigando as autobiograficções, as escrituras de si, e ainda mais atravessada pelos temas das violências, né, contra as mulheridades, principalmente, eu me deparei com as teorias do trauma, né? E assim, e Hum, foi muito bacana porque eu o que eu já intuía, né, que as artes performativas de uma forma em geral e que o movimento e o trabalho corporal, né, eles trazem muitos lugares de cura. A gente sabe, a gente fala disso, né? sim. Mas entender isso no nosso corpo, às vezes nem sempre é uma verdade, né? A gente vai trabalhando, a gente vai escrevendo, a gente vai se enlouquecendo cada vez com a próxima questão, né? A gente é insatisfeita por Aham, natureza, a gente não se sim. satisfaz em nenhum momento, a gente nem goza quase, né? A gente já fica passando de, Aham, né, de, sim. de demanda para demanda, né? E aí a gente segue um Nossa. fluxo desesperado de criação e de produção, mas que quando a gente para e vê o que as pessoas estão dialogando sobre essas teorias, a gente vê o quanto o que a gente faz também vai curando a gente. Né? E talvez já tenha curado Sim. tanto que a gente conseguiu chegar até aqui mais vivas do que outrens, né? Porque, Sim, porque sim, estamos, e não só sim. estamos vivas, como estamos intensamente insatisfeitas e abrindo crateras, né? Eu acho que esses pontos de luz da Jacob, eles são crateras que a gente vai arrebentando a marteladas, né? É quase, sabe? Eu adoro ver aqueles Aham, programas de reforma de casa, eu gosto daqueles irmãos. Eles fazem quase a mesma coisa aham, sempre, mas eu sim, adoro ver aquela coisa de destruir, de quebrar as paredes, aham. de uma a martelada. Eu sempre tenho uma satisfação muito grande, eu vejo uma satisfação nas pessoas muito grande quando elas enfiam o martelo naquelas paredes frágeis. As nossas paredes não são tão frágeis, as nossas paredes são bem duras, É, né? São largas, é, grossas, é menos divertido para nós. É menos né? divertido. Tem um esforço, né? É um esforço físico, emocional, brutal. Mas eu acho que a gente vai abrindo essas crateras e crateras de luz, cavernas ou saídas ou novas trilhas. Eu acho que a gente vai fazendo expedições Aham, nos nossos processos de criação, por mais dolorosos que as temáticas sejam. E eu acho que quanto mais, né, autobiográficas e autoficcionais elas sejam também, elas nos favorecem aspectos de cura. E a experiência que eu tive com a Senhora P, e que eu acho que você já deve ter tido muitas vezes também, principalmente, né, naquele trabalho das palhaçarias, uhum, que eu lembro da gente ter conversado que você fez lá em Poconé e tal. A gente uhum, também recebe a sim. gente tem a oportunidade é quase uma epifania, né, de encontrar pessoas na audiência, né, os nossos colegas né, que vão estar conosco, seja na parte pedagógica desses processos, ou seja na parte artística enquanto fruição, e que também saem mais curados do que quando entraram, né? Saem de alguma maneira querendo remexer, ou tatear, ou encarar mais de frente seus traumas, suas dores, suas questões. Então eu acho que a gente, sem nenhum pudor assim de falar, eu acho que a gente trabalha nesses lugares também da cura, sabe? E eu gosto Uhum. disso. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante de pensar, é, pensando até nessa ideia de que caminhar na própria lida e na própria manutenção do nosso corpo, né? O quanto isso poeticamente é, também é o nosso Isso. ensaio, né? Também é a gente ensaiando a nossa presença artística no mundo, porque
não é como se fosse também uma coisa tão, de um limite tão bem delineado, né? O fazer teatro, estar fazendo e o estar pensando a vida e pensando todas as estratégias e as maneiras de se relacionar e as maneiras de ver o mundo e as maneiras de articular. Em algum momento me parece que essas fronteiras elas estão borradas e já não dá muito para não misturar o que eu estou vendo com o que eu estou produzindo o tempo inteiro. Como, não faz sentido para Sim. você? E com o que eu tô sendo, né? Porque essa Sim. sensação de a cada vez estar sendo outra depois de um processo, né? Um processo de criação sempre me Uhum. faz ser outra, assim, às vezes mais velha, às vezes eu saio mais velha, às vezes eu saio mais nova, às vezes eu saio mais cansada, às vezes eu saio revitalizada, às vezes eu saio mais maluca, às vezes eu saio mais triste, né? Às vezes mais Aham. vigorosa, mais intensa, mas eu acho que esse poder de transformação, né? E eu acho que os músicos e os artistas visuais também devem ter essas sensações, né? Se você encara é, né, a história da arte como um todo, eu acho que, que a gente, para além de nós, também outras e outros também sofreram e falaram sobre isso, né? Eu acho que as motivações que levam a gente para a cena, para o fazer, né, para o rol todo de criação, ele interfere na nossa, no nosso DNA, sabe? É quase como se fosse Sim, remodelando, né? Talvez esses nanoregistros, adorei essa, até anotei aqui, né? sim. Essas pequenas fraturas e essas recolagens, essas novas sinapses que um processo de criação faz com que a Sim. gente tenha, né? Como é que isso vai dando outra plasticidade neural e como é que a gente vai se modificando a partir desse outro trajeto, porque eu chamo de expedição à deriva, né? Cada vez que você vai encarar um processo de criação, Aham. você já fez outros, mas aquele você nunca fez, né? Exato, nossa. Sim, eu estava tão pensativa sobre isso, sabe? A gente acabou de terminar uma temporada do Lua, Tu És Meu Sol, uma direção e encenação e esse cuidado e tudo, e realmente como cada processo ele a gente trabalha realmente com fornalha, com coisa de Uhum. forjar, com lugar de queimar coisas e fazer novas coisas acontecerem, ou, né, ou mesmo isso da esperança radical, o novo surgir, né? Porque cada processo pede realmente um timbre, uma sonoridade, uma plasticidade, uma delicadeza outra, uma agressividade outra, uma fúria outra, uma amorosidade outra. Então, a gente tem uma oportunidade de enriquecimento, sabe? De enriquecimento da vida, né, Isso. amiga? E também vem bruxaria, porque, né, você queima, você mistura, você faz outra química, né? Você traz elementos, você, Aham, né, inventa palavras. alquimiza. Exatamente, né? Aham, Eu acho que essa definição da esfera radical do Bin Chul Han, eu falo o nome dele assim. aham, Eu nunca sei como sim. é. E eu erro o nome Eu também, miseravelmente. nunca escrevo certo nem falo. Mas eu acho que ela Ah, também tem um pouco a ver lá é, com Latour, né? Nunca Fomos Modernos, né? Esse distanciamento que a gente tem da tragédia, né? Eu lembro há 20 anos atrás que parecia que a crise climática, né, era um problema que para outros, né? Assim, a gente falava, não, tá chegando, a gente tem que cuidar, a gente tem que se prevenir, mas de verdade, assim, muito pouco, inclusive a gente mesmo, né? Meia culpa sempre, né? Assim, a gente aham, age no mundo como se ele fosse
como se ele fosse produto, né? Como se ele fosse coisa. Então, e aí eu acho que quando a Sim. gente vai para a criação, a gente para de agir mecanicamente, né? Tecnicamente, a gente age emocionalmente, viva, organicamente, né? O teatro exige isso, sei lá, da gente, que a gente viva organicamente. Aí eu acho que a gente consegue trabalhar essas outras impressões de mundo e decupar, né? Por onde é que é possível fazer o manifesto. Que talvez ao final seja Aham. sobre isso, né? Seja sobre parir manifestos no mundo, né? Sim. Nossa, sim, que lindo isso, maravilhoso, muito lindo. Eu, uma curiosidade assim, eu sei que você joga também em várias posições na cena, né? E aí eu te pergunto, tem favorita? Tem posição favorita? Tem posição que ela mais gosta? Contra pra nós, Adriana Cara, eu Lopes? gosto de estar em cena, acho que é o meu maior tesão, assim. Mas quando eu estou dirigindo, para mim, eu Aham, também estou em cena. E quando eu estou dando aula, eu também aham, estou em cena, sabe? Eu tenho uma personagem aham. maravilhosa, assim, né, minha senhora P, eu acho que ela é uma boa, eu acho que ela é uma boa atriz, sabe? Assim, ela gosta de É mexer muito os bom. pauzinhos. Então, talvez o que eu possa te dizer é que para mim é um tripé. Eu acho que eu sempre me Aham, sinto meio que num tripé, porque mesmo quando eu estou atuando, mesmo quando eu sou chamada para um trabalho onde eu sou atriz, onde eu tenho ali uma cena, um pequeno personagem, né, onde eu não tô sendo convocada para criação dramatúrgica nem nada, eu não me contenho, sabe? Eu sempre ponho um trequinho ali, aham, uma coisinha aqui, uma aham, modificaçãozinha acolá, aham. sabe? Eu acho que é eu acho que é o nosso processo a forma como a gente foi talhada nessa seara das artes performativas, né? Eu acho que a dureza e a crueza da realidade, né, que a gente vive da produção, do financiamento, das políticas públicas, né, eu acho que elas nos forjaram, assim, você tem que fazer tudo, você tem que fazer tudo muito bem, e você tem que, né, jogar em todas as frentes, né, então eu acho que independente do Uhum. lugar onde a gente está, eu acho que eu gosto muito de pensar nesse tripé, assim, da atriz, da formadora, né? E da diretora. Eu gosto muito. E também quando a gente está em cena atuando, a gente tem esse olho de fora, né? A gente se Aham, orienta, a gente se. Ah, como é para super. ti? Eu, engraçado, estava pensando nisso outro dia. Eu tenho gostado, eu tenho gostado de fazer trabalhos conjugados assim. Eu gosto de dirigir o que eu escrevo. Eu gosto Uhum, mais. Eu me divirto mais quando eu tenho a oportunidade de estar ali naquela inteireza do processo, sabe? Cuidando de todas as partes. Eu adoro cuidar de todas as partes. Eu, eu gosto muito desse lugar. E é tão né, curioso, porque, ao mesmo tempo, isso, né, no lugar dessa interlocução intensa com os outros criadores, né, com as pessoas, e quando eu estou na minha coisa de estar em cena, eu tenho um histórico meio uhum, solistona de estar em cena. Eu não sei se isso foi exatamente uma escolha, mas foi sendo assim. Eu fui solando. Talvez a questão da uhum, palhaçaria tenha trazido muito essa questão dessa autonomia. E quando eu vou brincar os meus brinquedos e quando eu vou solar, eu, eu quero que o meu corpo diga, eu não quero inserir minha palavra, eu não quero ouvir minha própria voz, uhum. sabe? Eu quero que o meu corpo que me conte coisas, eu quero ouvir outras coisas. Tanto que os trabalhos acabam ficando
sem essa presença dessa literalidade da Uhum. palavra, sabe? De uma maneira geral. E eu, enfim, eu, eu, eu tenho gostado mais talvez, de estar mesmo cuidando do parto todo, da criação toda, do negócio todo, sabe? Eu tenho gostado. Eu gosto de ser dirigida também, mas eu tenho gostado mais de cuidar de estar nesse olhar de abridora de trabalho, Adoro. de abrir caminho, sabe, dessa coisa. E você trouxe uma coisa interessante também no meio das suas falas, né, super interessantes e provocadoras. É, falou sobre a questão das produções e essa coisa multidesempenho que a gente acaba que precisa desenvolver também para poder lidar, né? Eu vou trazer uma pautinha aqui, que essa é de remoer mesmo, porque é uma ideia que eu já venho pensando tanto tempo, mas que eu acho que cada vez ela faz mais sentido. Porque tem coisa que a gente pensa e depois ela não faz mais Uhum. sentido, né? Vai perdendo sentido ao longo das coisas e a gente vai desapegando, graças a Deus, vai deixando para lá. Mas outras, essa é uma de remoer, que é a questão da estética digitalizada, Uhum. sabe? Tenho pensado muito nisso, de como funciona a nossa maneira de produzir, e aí eu vou falar aqui bem do recorte DF, porque é daqui que eu falo, é daqui que Sim. eu tô, né? É aqui que eu estou produzindo, é daqui que eu tiro meu sustento, é aqui que eu busco minha vida, que eu produzo minha arte. Então, é daqui mesmo que eu digo que a dinâmica de a gente quase que necessariamente a verdade é essa, precisa de aporte financeiro, precisa de patrocínio do governo, precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de coisas, né? É uma cadeia produtiva gigante, é muita gente envolvida e tal. Eu fico me perguntando se esse, se esses quesitos que a gente precisa preencher e que se tornaram a rotina do nosso fazer, se eles historicamente vão deixar uma marca no modo de operar, no modo de produzir o teatro, né? Por isso brinco de estética digitalizada, Uhum. né? O que esses formatos em que a gente precisa se encaixar, que são desde ter uma ideia bastante precisa sobre o que se vai fazer, até ter o tempo, até ter todas as funções, e cada vez mais funções, e às vezes tem funções que fica a função da função da Uhum. função, tipo, muitas coisas, né? A gente foi começando a precisar de mais e mais e mais coisas para fazer sentido, né? E aí eu te pergunto isso, assim, se faz sentido para você essa ideia e se existe mesmo uma marca histórica desse modo de operar na nossa feitura do nosso teatro aqui no DF, por exemplo. Olha, eu concordo e acho que sim, não tem como não deixar, né? É uma problemática complexa, porque você tem que, o ideal, né, seria que a gente tivesse dentro dos editais, né, ou dentro do Estado, uma política pública que não fosse editalizada, não fosse só via Sim, edital, né? Que você pudesse ter sim, outras formas de sim, fomento. Por exemplo, quando você pega sim. um edital do Itaú Cultural, né, por exemplo, às vezes de criação, Uhum. né? Anualmente às vezes sai, né? Assim, onde você tem uma proposta de Aham, criação livre, né? Onde você pode, onde o uhum, projeto ele está muito mais dentro da concepção, né? Como é que você concebe a poética, como é que você concebe as linguagens, né? Como é que você que aham, tipo de materiais você está querendo entrelaçar, que tipo de vias você está querendo percorrer, né? Que te dá uma liberdade para aham, que você é, extrapole, né?
a própria arte em si, né? Os próprios limites, os próprios territórios, né? Do que é a arte cênica, a arte visual, a tecnologia, né? A música e tudo mais. Porém, a gente também tem que pensar, né, a gente sabe que o fazer artístico, ele nem sempre é pesquisa, né? E ele Aham, nem sempre é responsável também, né? Então, quer aham, dizer, eu acho que tinha que existir uma tríade aí lidando junto, né? Tem as pessoas que começam a fazer, que são Uhum. iniciantes, né? E que, né, estão Sim. começando suas trajetórias. Tem as pessoas que já têm grupos e companhias e espaços de investigação e de pesquisa de longa data, né? Você tem mestres e mestras, né, consolidados em todas as instâncias, né? É, que talvez nunca nem percorreram uma universidade, nem tiveram nesse lugar, né? Mas que fazem as suas artes e as suas pesquisas e as suas músicas e os seus, né? De maneira tão original e tão única que, poxa, né? Então, não sei, eu acho que a gente teria que ter uma Sim. política que pensasse tridimensionalmente, sabe? O investimento e o Sim. fomento das artes de uma É. forma geral, né? Não dá simplesmente para a gente dizer, ah, não, o Sim. edital não é bom. Eu acho que a forma como vem o edital, eu acho que a maneira como o edital é pensado, muito mais para substituir até uma responsabilidade estatal, né, de fomento, Aham, né? Então, assim, total. eu acho que a forma como ele é desenhado Sim. é que ele não é, assim, como é que eu vou dizer? O ideal, mas eu acho também que a gente já evoluiu um monte, sabe? E eu acho que essa própria estrutura Sim. editalizada faz a gente se manter num processo de discussão, né? Faz a gente se manter em processo de Sim. reflexão, Sim. né? E faz a gente também sofrer, porque muitas vezes aquilo que você quer botar no mundo não se encaixa no padrão do edital, Sim. né? E aí a gente e aí a Sim. gente a gente vai se enrolando, né, com um barbante daqueles assim, a gente vai apertando a corda até não dá mais para encaixar e aí a gente começa a comprometer a nossa própria estética, né? A gente começa a comprometer a nossa Sim. própria a nossa própria qualidade. é, Qualidade não é bem a palavra, mas a nossa própria aura, sabe? O nosso próprio espírito, né? O nosso próprio Sim. desejo. É. Nossos Isso, desejos isso. mesmo, E aí a né? gente Nossos adoece, né? desejos. Aí a gente adoece. Sim. Então eu acho que a gente também. Eu acho que tem uma. Tem... Não, acho que a gente tem que ter. Pode Não, acho que a concluir, gente tem que desculpa, ter amiga. assim, uma inteligência coletiva, né? Na maneira de como é que a gente vai Sim. fomentar, para além do FAC, o governo, né, do Distrito Federal, independente de ser Sim. esse ou outro qualquer, né, a pensar de maneira mais abrangente Sim. políticas públicas de fomento, né, Sim. em várias frentes. Inclusive fortalecendo Sim. espaços de formação públicos e gratuitos que hoje não temos mais, né? Assim, por exemplo, nas áreas das Isso. artes cênicas, né? Como nós tínhamos até bem pouco tempo atrás, Uhum. que já é um grave problema, né? É. A gente já está enfrentando várias, as coisas previstas do labirinto, né? Dessa coisa, aquela hora que Ouroboros, né? Que a cobra vai morder o próprio rabo, porque tipo, quando a gente tem uma dinâmica sazonal de verba inserida na cultura, a gente tem uma super oferta de trabalhos e produtos e a gente não tem aparelhamento para aportar essa Hum, oferta e fica fica uma coisa surreal acontecendo, sabe? E de repente a gente ainda está tentando conseguir dinamizar esse primeiro lugar e já vem um novo bloco de editais, e eu fico vendo isso também expandido a nível federal, e fico pensando.
Nem só de edital vive um artista, Uhum. sabe? Essa ideia de que servem, de que a gente que se sinta satisfeito, obrigada e agradecido toda a vida, porque a gente tem editais para concorrer, para seguir trabalhando e trabalhando e trabalhando, essa é um aparelhamento capitalístico muito cruel inserido na rotina da cultura e da produção da arte também, porque a cultura vai continuar acontecendo e manifestada, independente de ter ou não ter edital, sabe? As coisas que são tombadas aí, eu acho lindo. Todo dia aparece um negócio, olha, patrimônio imaterial, hip hop, caraca, fera, nossa, patrimônio não sei o quê. E os fazedores desse bagulho, Ó, Lodge? E os fazedores, e quem é que faz o bagulho acontecer? Porque o hip hop não é uma entidade, ele não é uma, sabe? Tipo assim, ele é uma coisa que pulsa, que vive, que está acontecendo em tempo real e produzido em tempo real por centenas de milhares de fazedores. E aí é assim que a gente vai sendo reconhecido, os fazedores, as pessoas que criam, as pessoas que estruturam, vão caindo sem seguridade social, vão perdendo flow, não conseguem entrar em edital, porque os editais é uma conta que não fecha, nunca vai fechar. É tipo é um número de pães que eu tenho em uns dedos em uma mão e uma multidão gigante precisando desse aporte. Então é uma conta que não fecha, né? É um lugar sim. inóspito, né? Tipo assim, eu tenho pensado muito sobre essa questão da seguridade, sabe? Eu acho isso, enfim, uma pauta que urge, sabe? A gente deve ficar sempre grato porque tem mais trabalho, porque tem mais trabalho, porque tem mais trabalho. E a hora que o manguito rotador É, estoura? E a hora que baixa uma coluna que tem que ser operada? E uma hora, tararau. Aí qual é o patrimônio? Quem é patrimônio nessa hora? Sabe assim? Então, tipo, porque aí você está fora do páreo. Se você adoece, você está isso. fora do páreo, simplesmente. Acabou para você. Fim. Essa é né, é a realidade dos fatos. Então, essa é uma assombração dessa, sabe? Que eu sempre fico Sim, remoendo, né? Volta e por meia isso que eu vem. penso nas políticas públicas, né, como políticas de Estado e não como Sim, políticas de governo, né, com outros tipos de implementação que, sim, que, que, que não partam do desejo, da vontade ou de uma gestão X ou Y, né, mas que fundamente a estrutura sim, já precária e que a gente sabe que, né, precarizada tende a ficar cada vez mais, mas que possa garantir sim, um mínimo de estrutura, né, como direitos básicos, né, de aposentadoria, sim, né, e etc., né, planos de sim. carreira, bom, e outras coisas que possam vir a, né, num futuro É. se pensa, a gente poder conseguir pensar que hoje, que hoje não se consegue nem pensar nisso, né? Eu sou uma privilegiada porque eu estou dentro de uma infraestrutura, né? Que eu tive que migrar, né? Quase aos 30 anos para uma estrutura de Estado, né? Se eu não fosse uma funcionária pública, uma servidora, Aham. eu não conseguiria estar sobrevivendo, eu não poderia mais fazer teatro, né? Eu não poderia, não teria oportunidade. Então, assim, eu fui construindo um Sim, caminho para poder ficar, e isso é péssimo, né? A sorte que eu gosto de dar aula e tal, mas eu sim. poderia não gostar, isso poderia não ser o meu Aham, caminho, né? E aí eu não teria o direito, eu não aham. poderia estar, né? Então, isso é muito cruel, Sim, é muito doloroso. E a gente já viu pessoas que a gente ama, que a gente admira, que a gente respeita nessa cidade passarem por situações muito violentas, né? Muito degradantes, sim. Sim, de amiga. muito Muito, maltrato, sim, né? Social e coletivo. E faz sim, parte desse antropoceno asqueroso, né? Desse capitalismo autodevorador, né? Onde a gente tem aham, uma macroestrutura que de verdade é violenta e visa o extermínio, principalmente daquilo que incomoda, daquilo aham, né, que não se insere dentro dos padrões de mercado. E é o tempo inteiro o que tenta se fazer com os sim, editais é mercantilizar, né, os processos de criação. sim.
Lodi, eu tenho feito uma pergunta para todas as minhas convidadas, quando a gente vai se aproximando já do fim da nossa conversa. Eu tenho feito essa pergunta porque eu gosto muito de conhecer esses pensamentos dessas mulheres que eu admiro tanto, porque eles me arejam, me dão outras perspectivas. Então, uma pergunta safadinha, que é a seguinte: Adriana Lodi, tem jeito pro mundo? Ai, tem que ter, tem jeito porque nós estamos aqui, filha. Nós estamos aqui, entendeu? Enquanto Sim. nós estamos aqui, nós vamos fazer o chá, nós vamos adubar a terra, nós vamos macumbar, entendeu? Nós vamos. Eita, ferro lasqueira! Nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos fazer as misturas, nós vamos, sabe? Nós vamos incendiar as cabeças, não é o corpo, não. O corpo a gente vai resfriar, mas as cabeças a gente vai incendiar, vai botar umas ideias, né? Vai misturar as palavras de todo mundo que tem aí nesse mundão, desse povo bom, né? A gente vai se aproximar desses originários espetaculares que tem tanta coisa para ensinar para nós, né? Nós vamos comer de novo a sabedoria essencial, né? Daquilo que da forma que a gente tem que voltar a se olhar no espelho e ter orgulho da gente, porque a gente é gente, né? Porque a gente é máquina, não, né? E é sem filtro, tudo sem filtro, né? Ai, amiga, tem jeito. Sua bruxona maravilhosa, Tem jeito, nega, tem que ter jeito. Tem que ter jeito. Tem que ter jeito, né? A gente Sim. tem que. E essas tem novas sim. gerações que estão vindo aí, ó, estão vindo com tudo, filha. Estão vindo corajosas, estão vindo mais. Então, a gente demorou um tempo para se armar, eles já estão vindo, né, armados. Aham. Né? Sim. Ai, amiga, olha, eu vou te dizer, que noite. Ah, eu que noite. agradeço. Muito obrigada por essa conversa. Eu agradeço imensamente, mulher. Eu Muito agradeço obrigada. imensamente, viu? Muito orgulho, muita admiração, muito afeto, viu? Assim, amo o que você faz, amo te ver, amo estar nesse mundo ao mesmo tempo que você. Muito obrigada. Muito obrigada por esse convite. Vida longa aos seus planos, seus sonhos, viu? Que as suas árvores se fortaleçam aí, né? Que tenha sempre muita água correndo aí nesse teu corpo e nos teus territórios todos e que a gente se encontre muito por aí. Axé, que coisa linda, obrigada. Recebo essas palavras dessa grande figura do teatro dessa cidade, maravilhosa, Adriana Lodi. Um beijo, minha amiga, muito obrigada pela conversa. Um beijo cheio de amor e afeto aí. E fechamos! Ana Tirana Remoy é feito por Ana Flávia Garcia, criadora e criatura de Ana Tirana, Croniquetas de Lascar, 30 anos de teatro sem glamour. Collab de criação e edição de áudio de Gustavo Heineken, criador do podcast Trabalho de Mesa, o primeiro podcast de teatro do Brasil. Produção, Fernando Franchi, que também é artista gráfico e interlocução do projeto. Na trilha sonora, o duo Má Vontade, arte gráfica de Hugo Carvalho.